Mais um episódio com o quadro Como o Método Philippe Fumé Mudou a Minha Vida. Né? Eu não falo o nome da pessoa que está aqui comigo, eu deixo ela falar o nome e de onde ela é. Então, por favor, quem é você? Boa noite, eu me chamo Alessandra e eu sou de Brasília. Alessandra de Brasília. Ale Botafogo. Isso. Né? A Alessandra ficou muito Ale Botafogo, né? Desde que eu te conheço, eu te conheço como Ale Botafogo. Não é o sobrenome dela, é o time que ela torce. Isso. Com muito orgulho. É muito orgulho. Ale, me conta. Bom, que eu tô me lembrando. Me conta primeiro como que o método Philippe Fumé chegou na tua vida. Da onde, aonde? Porque assim, eu tenho uma coisa especial para falar da Ale. A Ale é da minha primeira turma. A primeira turma era para ser uma turma só em novembro. Só que a pandemia não deixou. Então, lá em novembro de 2020, que eu acabei de falar da Janaína, 27 de novembro eu tive a primeira turma, que ela foi desviada, né, ela foi dividida, tá louco? Dividida em duas, né? Eu fiz uma em novembro, uma semana depois eu fiz em dezembro, né? Isso. Final de novembro, começo de dezembro. Então, é a minha primeira turma, mas turma 1 e 2. Isso. A Ale veio em dezembro de 2020 já. Né? Isso. Como é que você ficou sabendo? Da onde que você começou com essa ideia de vir fazer o curso aqui? No meio da pandemia, sem vacina, sem nada. Então, eu fazia alguns outros cursos online e numa aula pelo Instagram, você estava participando dessa aula, mostrando numa melancia como que era o processo da artrose. E ali eu fiquei interessada pela didática que você... fazer esse vídeo. Que você estava falando, da forma que você estava falando, e a pessoa, que eu não lembro agora, falou que você trabalhava aqui em Londrina, e eu comecei a te seguir. Que aí foi quando você comentou sobre o curso. E aí eu falei que estava interessada e que queria vir fazer. E você veio em dezembro de 2020, no meio da pandemia. Como é que foi? Assim, graças a Deus a gente esqueceu muito, né? Eu achei que a gente ia ficar traumatizado. Eu achei que a gente nunca mais ia esquecer, que ia ficar cumprimentando todo mundo com o cotovelo, aquela história toda. Nunca mais ia entrar num lugar lotado. Graças a Deus passou. Mas como é que foi a decisão de sair de casa, da família, no meio da pandemia e vir pra cá? Não foi fácil, porque eu tenho meus filhos, meus pais já mais idosos, então foi aquela coisa assim, mas como que você vai viajar, pegar avião, não sei o quê. Então, assim, eu vim com a cara e a coragem. Falei assim, vou... E eu sabia que você ia ter todos os cuidados, no entanto, você dividiu a turma. E aí eu vim. Era assim, uma cadeira assim, uma cadeira não. Todo mundo separado. E com máscara, ainda máscara tinha o kit. O kit e o curso era uma máscara. Era uma né? máscara. E como é que foi para você pós essa primeira turma? Por mais que tenha sido assim, né? 3 dias, 2 dias e meio, né? Sexta-feira ali, metade do dia, sábado e domingo. E esse curso já mudou alguma coisa para você? Mudou. Mudou minha forma de atender, né? Eu não tinha clínica, trabalhava numa clínica e comecei já a colocar em prática o que eu aprendi, que é muito mais do que a gente aprende em faculdade, no dia a dia ali, é outra visão. Então, já comecei a atender melhor. E isso foi o módulo, isso foi a turma 1, né? Nós entramos em 2021, ainda na pandemia, né? Eu sei que depois de 2, 3 turmas, eu falei assim, ó, já fui aumentando os dias de curso, falei, já mudou, já foi acrescentando muita coisa lá, e eu falei com você, Lê, vem fazer de novo, novamente, porque vale a pena, o curso já mudou. E você voltou... 2021. Outubro, né? Outubro de 21 você voltou e refez o módulo 1. Isso. Já estava diferente. Já estava, né? Bastante diferente. Já teve bastante diferença. Eu lembro que de 2021 para 2022 eu fui para Brasília, a gente fez um encontro científico lá. Isso. E daí corta para 2023 que você veio fazer o módulo avançado. Isso. E me diz, o que foi mudando na vida da Alessandra, né? Essa intensidade de joelhos aí? Então, começou a surgir mais pacientes com pós-cirúrgico de joelho, comecei a ter mais contato com médicos, e aí eu comecei a trabalhar mais com isso. E a paixão foi aumentando cada vez mais, até que eu decidi montar a minha própria clínica, lá em casa mesmo, na garagem lá de casa, trabalhando meio período na clínica onde eu trabalhava e meio período na minha mesmo. Então, as coisas foram acontecendo aos poucos e atendendo. Não atendo só joelho ainda, mas a proporção aumentou demais. E a segurança de cuidar, porque a gente vai estudando, vai sempre se atualizando. No entanto, que eu vim novamente, sempre que tem, eu estou aqui. Eu lembro de ir lá em Brasília, um dia você postar fotos e vídeos
de um congresso, alguma coisa que foi convidada para dar palestra, né? Para falar sobre o joelho. E nós viemos agora corta para 2024, no começo do ano. Ou seja, 20, 21, 22, 23, 24 no congresso. Né? Isso. Como é que foi a vinda para o congresso? Ai, foi maravilhosa, uma experiência única, né? Fiquei super lisonjeada, né? Porque eu falei assim, nossa, que às vezes a gente nem acredita no nosso potencial, né? E você vem e abre as portas e fala assim, não, vai, fala o que você sabe fazer. Quando eu falo congresso, ela não veio só ser participante, ela veio ser palestrante. Né? Aí eu apresentei o caso clínico, que foi de sucesso, inclusive que o módulo avançado ajudou bastante. Então, só foi agregar mais ainda o conhecimento, saber que eu estou no caminho certo, que é assim, né? Estudando, e correndo atrás e procurando saber. Então, assim, aumentou muito a parte de conhecimento mesmo. Conhecimento de como cuidar de um pós-operatório e tudo, né? E nós estamos agora em 2025, março de 2025. Hoje, penúltimo dia da nossa mentoria só para mulheres. Sim. Como é que tem sido essa semana? Ai, tá tendo tanta coisa que eu já tô doida para chegar em Brasília e colocar em prática. Porque não é só o profissional, né? Desde o início vem a parte pessoal também, porque você melhora, você tem mais segurança, você começa a atender melhor, você começa a ter um diferencial, Sim. né? Então, e essa mentoria veio para acrescentar mais ainda, até para como você lidar para trabalhar com o seu próprio negócio, né? Sim. Então, te dá uma luz, te dá um caminho, porque o início é difícil. Sim. A gente fica sem saber. Falando em início é difícil. Tá com quantos anos de formada? Eu formei em 2010. 2010. 15 anos. Me conta como é que foram esses 15 anos. Nossa. Como é que foi? Como é que foi a trajetória da Lê até chegar aqui? Não tem nem comparação. Foi sofrido, né? Assim, a gente entra e fala assim, nossa, só o da faculdade não adianta. Eu preciso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tive com uma aluna minha, esses dias atrás aqui no podcast, e ela está com 3 anos de formada, mas faz 1 ano que ela fez meu curso. Então, assim, ela passou 2 anos, teoricamente, sem o método, e há 1 ano que ela já está com o método, né? Você acha que tem diferença ou não? Já tem. Começar o início de carreira. Se você tivesse lá naquele ponto, lá atrás, falado assim, eu faço o meu curso, porque assim, eu passei por muitos cursos, online, presencial, e nenhum mostra o que você mostra no curso. Tanto da parte prática, teórica, essa parte pessoal, profissional, nenhum. E o acompanhamento que a gente tem durante todos esses anos. Por exemplo, 2020, dezembro de 2020, a gente tem esse acompanhamento com você desde lá. Sempre, tem um caso clínico aqui, eu não estou conseguindo. Felipe, me ajuda. Você está ali. Coisa que a gente não vê em outro curso, não existe. Não existe. As pessoas falam assim, será? Faz para você ver. Eu lembro diferente. Que tem várias pessoas, né? Quando você veio, que queria vir com você, e nunca vieram. Não. E acaba, né? Hoje você vê, né? Onde você chegou e às vezes onde as pessoas estão ainda, né? Sim. Reclamando da fisioterapia, reclamando tudo, mas não correram atrás. Exatamente. Mas me conta ali lá do começo, como é que foi? Então, comecei trabalhando em clínicas e o salário também não era muito bom. E sempre buscando, né? Porque eu pensava assim, eu tenho que dar o meu melhor para o meu paciente para mostrar resultado. E muitas vezes eu não via esse retorno. Então, eu queria buscar conhecimento. Então, eu ia atrás de cursos e tudo. E aí, quando eu comecei a ter um conhecimento maior, que eu comecei no seu curso, eu fui aparecendo mais para o mercado da fisioterapia, né? As pessoas vinham me procurar mais, vinham mais direto. A Alessandra, fisioterapeuta. Né? Então, a partir do momento que eu comecei a me especializar, eu gostei mais da fisioterapia, porque chegou um momento em 2015 que eu pensei em desistir da fisioterapia. Porque eu falei assim, é algo que rentavelmente não estava bom. Aí eu fiz um curso de Pilates, né? Inclusive com a Adriana, e lá que ela falou assim, não, vamos aqui para a ortopedia. Eu acho que você vai conseguir deslanchar aqui. E aí eu comecei. Então, aí que eu comecei a ver que era o local onde eu queria, da ortopedia.
E ainda não tinha ainda a questão do joelho, né? Sim. Mas aí eu fui indo. Aí chegou um momento que... Parte pessoal também, Sim. do meu irmão, que faleceu. E eu tive que dar um tempo, porque minha mãe me ajudava também. Sim. Então... E aí eu comecei a falar assim, não, eu quero seguir nessa... Quero continuar. Nessa área, eu vou fazer por onde? E foi aí que eu falei, agora eu vou. E comecei a buscar. E graças a Deus apareceu o Felipe na minha vida. Apareceu a artrose lá, a melancia lá, para você falar. E é um divisor, Felipe. Não, é difícil até falar. É um divisor, e eu falei, eu acho que em 2020, se você ainda tem os vídeos, tenho né? Tenho todos. Que eu falo que você foi um presente, assim, de Deus na minha vida. Amém. Profissional, pessoal, você sabe disso, e eu só tenho a agradecer. É divisor mesmo. Não... Amém. A ideia eu participei de muitos cursos. Eu acho que eu não conheço ninguém que fez tantos cursos e congressos como eu, e eu cansei de ser enganado. Chegou uma hora assim que a gente sai de casa, sair tão longe, deixar a família, exatamente, sabe? Deixar tudo para trás, fechar a clínica, tudo, vai passar 2, 3, 4, 5 dias num lugar e você voltar e falar assim, não acredito nisso, né? 10% malemado que eu aprendi aqui, talvez eu use alguma coisa, ou se não... eles te prometerem um conteúdo e prometerem alguma coisa e não entregarem. Eu falei, quando eu montei o curso, quando vocês me convenceram, né? A primeira turma, né? A dar aula, eu falei assim, cara, eu não posso fazer o que fizeram comigo. Eu não posso deixar alguém passar pela frustração que eu já passei tantas vezes. De viajar, de me dedicar, de me empenhar, de às vezes treinar para um curso, né? Vai ter um curso prático. Passar 6 meses treinando, porque o curso era prático. Chega lá, a prática. 20 pessoas em volta de uma maca, uma hora ou outra vai alguém na maca ali, a pessoa mostra uma manobrinha, alguma coisa, né? Fica lá mostrando artigo. Cara, artigo... Eu sou apaixonado por evidência científica, eu leio tudo, mas eu não quero ir num curso onde o cara fica lendo artigo. Sim. Né? Eu quero que ele leia o artigo e me mostre como eu uso o artigo. Cara, eu não posso fazer a mesma coisa, né, de sempre. Sim. Eu não posso ser igual a todo mundo. Né? Sim. E essa foi a ideia. Então, quando eu vejo uma pessoa que prestigia meu trabalho como você há 5 anos, agora que eu me liguei, né? Você nem pensou nisso já? 5 anos. 5 anos, né? Se for ver, nossa, a Laís, minha filha, era pequenininha, né? Você tá vendo ela dançar em casa agora. Que loucura. Né? A ideia sempre foi essa, a ideia é a gente fazer alguma coisa que realmente mude a vida das pessoas. Inicialmente, não vou mentir, eu só pensei em mudar a vida dos pacientes. Falei, o Fiso vem aqui, vai levar para casa mais ou menos o conhecimento que a gente tem sobre reabilitação de joelho. Qualquer paciente que eu for reabilitar, né, vai acabar seguindo as nossas diretrizes aqui, que a gente considera que sejam corretas, né? E aí, né, inocentão, a gente não achava que era a vida só dos pacientes que a gente ia mudar. A gente começa a ver os fisioterapeutas, né? Crescer profissionalmente, ser reconhecido, mexer com clínica, mexer com tudo. E aí mudou um pouco a nossa... Aí não, ficou mais sério, né? Não dá pra gente brincar. 5 anos você me acompanha. Quando que você viu um vídeo meu fazendo graça? Nenhum. Eu não tenho direito. Eu represento muito mais hoje do que eu imaginava. Né? Você imagina, se eu tenho um médico, que é teu parceiro lá, que segue, né, que gosta do método. Tem uma história boa, depois que você conte. Que gosta do método, de repente ele vê a gente fazendo uma gracinha, fazendo alguma coisa da modinha, uma dancinha, uma brincadeirinha. As caras, a credibilidade cai. Me conta uma vez, eu lembro, que eu já contei essa história, quase todo curso eu conto. Você foi numa entrevista de emprego uma vez, não foi? Fui. E o que aconteceu de especial na entrevista? Não precisa falar lugar, nome de ninguém, nada, mas... Não, falaram assim, você faz parte do grupo do Joelho em Evidência, e eu vi que você faz parte, e você também é do Felipe Fumê. E isso foi um diferencial para eu estar aqui te entrevistando para poder fazer a contratação. E aí eu falei assim, E assim, antes disso, quando eu comecei a fazer o seu método,
as pessoas já viam e falavam, os próprios, até paciente falava assim, ó, você já está pouco, assim, você já é muito para esse lugar. Sim. Você já tem que começar a olhar mais para você, porque você está além. Então, assim, é isso que eu falo, é um divisor muito grande. Você começa a fazer uma especialidade, em especial a sua, né? Porque tem outras por aí que, Sim. que você fala que é, mas não é a mesma coisa. Sim. E as pessoas, os pacientes, começam a te enxergar de maneira diferente. E até médicos, né? Falam assim, essa sabe cuidar. Sim. Então, você fala assim, nossa, que bom. Você falou de divisor de águas, né? Nós estamos aqui no penúltimo dia da nossa mentoria, amanhã nós vamos finalizar ele, né? Já vou te adiantar o que eu vou falar amanhã, né? É muito conhecimento para uma pessoa não... Eu preciso que você seja muito mais reconhecida lá. Você viu o quanto eu te falei a semana, Sim. o quanto você sabe, o quanto você tem de potencial, né? Se tiver que sair do lugar onde você está, sai. Se tiver que ir para um outro lugar, vai. Porque não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Tem tanta gente trabalhando de maneira ruim, tem tanta gente trabalhando de maneira medíocre, que às vezes só está no lugar certo, que na hora que cai uma pessoa como você nesse lugar, não tem como não ver a diferença. Você entendeu? Quando essa mentoria só feminina que eu estou fazendo aqui, o que eu mais vejo nas minhas alunas é que elas... Eu sei do potencial que vocês têm. Eu sei da excelência que vocês... a excelência que vocês conseguem atender, conseguem lidar com várias situações, e vocês não sabem disso. O que eu mais vejo são alunas excepcionais que elas não sabem que elas são tão boas assim, né? A mentoria, se eu não conseguir fazer isso, eu vou ficar triste, porque eu quis mostrar para vocês o quão boas vocês são e o quão desperdício de talento é você não estar no lugar certo. Então, quando você voltar para casa, agora, que seu objetivo seja, né, qual que é o lugar? Sim. Entendeu? Porque, não, eu tenho certeza, você trabalhou em várias clínicas. Sim. Né? Alguma dessas clínicas tinha alguém que habilitava o joelho melhor que você? Não. Ponto. 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 É o lugar certo. É o lugar certo. Né? A gente vai ter valor no lugar certo. Eu tenho um vídeo. Você falou tanto de bater no microfone, eu bati no microfone. Tem um vídeo que eu gosto muito, que é um pai que dá um carro antigo para a filha. Um carro que está na garagem, coberto de poeira. Ela tira do asfalto e fala: o carro é teu, vai vender. Ela vai em 2, 3 lugares, os caras assim, pelo amor de Deus, você é ferro velho. Ninguém quer isso aí. Né? Não, nem compro. Pelo amor de Deus, não quero. A hora que ela vai no lugar certo, os caras oferecem 3 milhões do carro, porque é uma Ferrari antiga de colecionador que está guardada. Então, assim, a pessoa certa vai saber te dar o devido valor. Entendeu? Sim. Que tua semana aqui tenha servido para isso, para você voltar lá e saber que você precisa estar no lugar certo para poder fazer o que você sabe fazer, que é cuidar de pessoas, que eu sei que sabe cuidar bem demais, você se importa demais. Quantas ligações, quantas mensagens que você me fazia. E eu assim, Lê, tá cuidando desse paciente? Tô mentindo ou não? Verdade. Ela não. Mas você tá... tanto interesse, tanta preocupação, tudo, e a pessoa tinha te procurado para tirar uma dúvida. E você estava lá comigo, tirando dúvida, devolvendo, se preocupando, e a pessoa nem era seu paciente. Você imagina isso, você transformar tudo isso? Sim. Certo? Lê, gasta um tempo aqui agora, por favor, porque você vai sentar, né, para assistir esse podcast depois com algumas outras pessoas, e algumas pessoas merecem ser lembradas. Nomes... A gente não faz nada sozinho. Né? Sim. Você é mãe, né? Então toda vez que você é mãe há 5 anos, né? Você já era mãe, porque hoje as idades são todas mais avançadas que crianças. Mas você veio em 2020, né? Qual que era a idade dos seus filhos em 2020? 5 anos atrás, o João Gabriel tinha 5 anos. Imagina. A Bruna, ela tem 13 agora. 8. Maria Luísa tinha 11. Nossa. 5, 8 e 11. Como é que uma mãe sai de casa? Né? E você saiu depois, veio de novo. Né? Então, assim, ninguém faz nada sozinho. A gente sempre precisa de apoio, suporte, né? De alguém que nos ajude. Então, por favor, gaste um tempinho aqui para quando você entrar para assistir, né? Que escutem os nomes, as pessoas que acham que vale a pena você lembrar. À vontade. Bom, eu até me emociono porque os meus pais, fundamentais na minha vida, no entanto, por eles também... Vai, monta sua clínica, você merece, né? Sempre estiveram ali do meu lado. Venho para cá,
Meus filhos ficam com eles. Os meus filhos, que é tudo por eles, sempre. Sempre família para mim. Minha irmã me ajudou muito. E... Eu não escutei o nome dos pais dos filhos. Meus pais, Edmilson e Maria do Carmo. Meus filhos, Maria Luísa, Bruna e João Gabriel. Minha irmã, Ana Regina. Ai, você, né, Felipe? Essencial, essencial. Posso deixar também a Adriana, que foi uma pessoa que me resgatou ali e falou, não, você vai para fisioterapia, você não vai. Me ajudou bastante também. E eu acho que são essas pessoas assim mais principais, tanto pessoal como profissional, que estiveram assim do meu lado. Que bom, que bom. Isso é importantíssimo. Além, né, das pessoas que a gente, quando vem para cá, né, e faz o curso junto, cria-se um vínculo. Todos são importantes, né? Eu falo que Deus é bom demais, porque só pessoas especiais, né? Especiais. Essa semana, se ela pudesse durar um mês, eu queria que ela durasse um mês. Verdade. O que eu aprendi, o que eu dei de risada essa semana foi para praia. Parece que para dar um ânimo a mais para a gente, né, continuar. Falei, obrigado. Obrigado pelo prestígio de sempre, pelo carinho de sempre, por acreditar no meu trabalho desde 2020, desde a primeira turma. E sempre vou acreditar. Saiba que você foi uma das grandes incentivadoras, né? Se a pessoa, eu acredito muito assim, uma pessoa que tem prestígio é quando, no meu caso, é quando vocês voltam para cá. Né, quando vocês voltam para cá. E assim, você veio para o congresso, e você nem sabia a programação do congresso. Não. Você veio na mentoria, sabia mais ou menos o que ia ser. Né? Vocês não duvidam. Né? Vocês não duvidam. Para mim, eu acho que é o maior prestígio de todos. Obrigado por acreditar sempre, sempre, sempre. E sabe que a gente vai estar sempre de portas abertas para você aqui. E pensa no que eu te falei aqui. Pode deixar. Pensa no que eu te falei. Porque o potencial ele é gigantesco, né? E precisamos usar com certeza. E só uma coisa, né? Nada vem se não for de Deus, né? Sempre. Isso aí é. Então, isso nós estamos aqui. Eu sei que eu estou aqui por causa dele. Exatamente. Isso. Sabe quando eu fui lá em Brasília, aquela ida a Brasília fazer aquela reunião científica, para mim foi um divisor de águas. Eu fui viajar na segunda-feira. Eu lembro que lembra que a gente almoçou antes de eu viajar? Você lembra como estava a minha voz aquele dia, não? Né? Já estava. Eu acordei sem voz aquele dia. Né? Foi antes da minha cirurgia. Aquele dia eu acordei sem voz. Aquele dia lá, eu voltei de Brasília. Aquele dia eu acordei e eu falei assim, nossa. É porque a gente fez o teste de força naqueles atletas. Eu fiz um teste de força no domingo, segunda-feira eu acordei sem voz. Afônico. Foi. Para eu conseguir conversar com você sussurrando no almoço, foi uma briga, né? Foi. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Como você falou, em Deus, se não fosse por ele, né? Se ele quer usar de instrumento, vamos embora. Né? Certo? Obrigada. Mais um quadro especial, né? Com a pessoa especial, como o método Felipe Fumê mudou a minha vida. Arrasta, mas não para. Glória a Deus, por uma terapia mais valorizada. Sempre.